Agora que você já viu alguns exemplos sobre como resolver problemas com recursividade, vamos refletir um pouco. Será que vale a pena utilizar a recursão em todos os casos? Veja só esse exemplo aqui. Imagine que você tem que calcular a série de Fibonacci. Então a série de Fibonacci é definida como 1, 2, 3, 5, 8, 13 e assim sucessivamente, de forma infinita. O que eu consigo observar aqui? O primeiro e o segundo elemento desta série tem valor 1. A partir do terceiro elemento, o resultado é sempre a soma dos dois elementos anteriores. Veja, 2 é igual a 1 mais 1. 3 é igual a 2 mais 1. 5 é igual a 3 mais 2 e assim sucessivamente. Ou seja, logo de cara, a descrição da série já nos fornece a solução recursiva. Quais são os casos básicos? O primeiro e o segundo elemento, e a partir do terceiro eu tenho que o resultado é a soma dos dois elementos anteriores. Vamos implementar esta solução aqui. Como os valores podem ser grandes como resultado da série, vamos colocar aqui que a nossa função retorna um valor double como resultado da série de Fibonacci. Caso eu coloque um inteiro e queira calcular um termo muito à frente da série, pode ser que ele não caiba no inteiro, então vamos usar um double. Vamos chamar a nossa função de Fib e vamos dizer que ela recebe como entrada um valor n. Se n é 1, eu quero o primeiro termo da série. Se n é 2, eu quero o segundo. Ou seja, eu quero sempre o enésimo termo da série. Tem uma obra aqui do lado, parece uma sinfonia, mas vamos lá. Bom, o que é que eu sei então? Se n é 1 ou n é 2, o resultado é 1. São os casos básicos desta função aqui. Então, se o meu n é igual a 1, ou o meu n é igual a 2, temos que a resposta é 1. Se não, qualquer outro elemento é a soma dos dois anteriores. Mas como é que eu sei quem são os dois anteriores na série de Fibonacci? Bom, basta chamar uma função que calcula o enésimo termo da série de Fibonacci, que eu obtenho esse resultado. Então, a resposta aqui seria uma chamada para a função Fibonacci, considerando como entrada n-1, mais outra chamada para a função de Fibonacci, considerando como entrada n-2. Por exemplo, se eu entro aqui com um valor de n igual a 3, ou seja, o terceiro termo da série, eu vou obter que a resposta seria Fib de 2 e Fib de 1, ou seja, o resultado para Fibonacci dos dois anteriores. Então é esta a resposta que isso aqui vai me dar. Se eu entro, por exemplo, com o valor 5, querendo o quinto termo da série, eu vou obter como resposta Fib 4 mais Fib 3. Tá? Então esse é o processo que vai ser feito aqui. Vamos agora testar esse código. Então vamos imaginar que aqui nós temos um valor n que o usuário informa, e a partir desse valor n nós chamamos a função Fib. Vamos imprimir o resultado. Então apenas para testar, vamos calcular aqui, por exemplo, o sétimo termo da série, 13. Então, tal qual nós tínhamos aqui no slide, o sétimo termo da série é o 13. Está aqui, nossa função está funcionando. Veja o que acontece agora, caso eu queira calcular algum outro termo um pouco mais à frente. Vamos colocar agora como resultado o que eu quero, o 20º termo. Ok, gerei o resultado. Vamos calcular agora o 30º. Calculei o resultado. Vamos calcular o 40º. Obtive o resultado, veja que demorou um pouquinho mais. Vamos agora calcular o 50º termo. A essa altura, quando eu coloquei o 40º, eu já tinha o resultado, mas agora eu coloquei 50 e o resultado ainda não apareceu. Será que tem algo errado aqui? Então vamos aguardar para observar o resultado.
Bom, depois de esperar um pouquinho, veja só o que aconteceu aqui, ó. Eu consegui calcular o resultado, é um número bem grande, e levou 75 segundos. É um tempo bem considerável. Por que será que demorou tanto? Veja só o seguinte. Quando eu entro na minha função fib, eu tenho como resultado ou o caso básico, que encerraria a execução, ou então eu teria duas chamadas para a própria fib. Só que cada uma destas duas chamadas pode fazer outras duas chamadas, e assim sucessivamente. Veja o que acontece. Imagine que você chamou a função fib para calcular o quinto termo. Essa chamada do quinto termo chamou fib para o quarto e chamou fib para o terceiro. Fib para o quarto chamou fib para o terceiro e para o segundo, que por sua vez chamou para o primeiro e para o segundo. E aquela outra chamada para o terceiro chamou o primeiro e o segundo, até que se caiu no caso básico. Tá? E volta-se somando esses resultados. Ou seja, quando eu vou calcular o enésimo termo, como cada chamada recursiva pode fazer outras duas, eu posso ter 2 elevado na n chamadas recursivas. Então veja que, dependendo do valor que eu entro ali, o resultado para esse 2 na n pode ser um valor bem expressivo. Tá? O que foi o caso de 2 elevado na 50. Faça as contas aí e você vai ver o resultado. Vamos pegar aqui a calculadora. Então vamos aqui na calculadora ver quanto é 2 elevado na 50. Então 2 elevado na 50. Olha que número absurdo, ou seja, para calcular o 50º termo da série de Fibonacci, esta foi a quantidade de chamadas recursivas que a função fez para ela mesma, então demorou muito. Veja, se você fosse resolver esse mesmo problema utilizando laços de repetição, será que demoraria tudo isso para resolver o 50º termo? Na verdade não, porque você sabe que você teria um laço de repetição com no máximo 48 iterações. Então com 48 iterações você calcularia a resposta. Não chegaria nem perto do tempo que levou para resolver isso de maneira recursiva. Então veja, é interessante que você aprenda a trabalhar com recursão. Em alguns casos pode ser a única forma que você vai enxergar para resolver um problema, porém, saiba analisar se o resultado final, em termos de desempenho, é aquele que você precisa.